Olá pessoal, você que está em casa, alunos do SOS Sesc Vestibular 2020, estamos aqui dando prosseguimento à nossa aula de climatologia geral. Fala assim, mas essa aula é extensa, é uma das aulas mais extensas da geografia geral física. Estamos climatologia geral. Dá um look na tela. Observou aí os principais climas do mundo? Olha lá. Faixa equatorial, clima equatorial. De novo, latitude baixa, fator determinante latitude baixa, presença dos ventos alísios, perda de água pelas plantas, evapotranspiração. É um clima, além de ser quente, com baixa amplitude térmica. É o clima mediterrâneo, tropical, que nós vamos falar especificamente no Brasil. Temperado, você está vendo aqui, ó, olha lá, o clima temperado ele pode ser temperado oceânico e temperado continental. Professor, mas qual é a diferença entre o clima temperado oceânico e continental? Oceânico, primeiro, mais chuvoso, mais úmido, e apresenta menor variação de temperatura entre dias e noites, entre verão e inverno. Já o temperado continental, lá Moscou, meu amigo, quando é frio é 40 negativo, quando é quente, para eles muito quente, 28 graus. Tá? Olha lá, clima frio, à medida que vai subindo aqui a latitude, né, a temperatura vai cada vez ficando menor. Um clima polar aqui em cima que você está vendo, ó, próximo ao círculo polar ártico, né, círculo polar ártico aqui em cima, ó, aqui praticamente não chove, que é Groenlândia, né, chuva é 150, 200 milímetros de chuva por ano, às vezes nem chove, passa 2, 3 anos sem chover, né, mas é abaixo de zero. Normalmente esse clima polar, temperatura máxima ela está em torno de 5 graus positivos. Tá? Então dá uma olhada básica aqui nos principais climas. Perceba a Austrália, né, que é cortada pelo Trópico de Capricórnio. Metade da Austrália é constituída de deserto, né, deserto de Simpson, deserto de Gibson e grande deserto australiano. Dá um look em mim aqui. Vamos lá. E vamos para aquilo que interessa nessa aula de hoje. Fenômeno El Niño. Só para lembrar. Fenômeno El Niño, você que está em casa, está me vendo? Dá um look na tela. El Niño é fator climático, é elemento climático. O que tu acha em casa? Você que está prestando atenção aí na tela. El Niño não é uma coisa nem outra, nem elemento climático e nem fator climático. Né? El Niño é um fenômeno climático. Na lata, o que seria El Niño? Aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Olha lá, sabe que o El Niño é um fenômeno periódico, ele ocorre entre 2 a 8 anos, nunca dá para saber ao certo quando é que ele vai ocorrer. Né? E lembrando que chama El Niño por quê? Porque os pescadores peruanos perceberam que alguns anos, na época do Natal, na época da chegada do menino Jesus, começava a faltar peixe nas costas peruanas. E aí associaram a falta de pescado, né, com a chegada do menino Jesus. Aí os cientistas da climatologia foram perceber, né, que o que acontecia era um aquecimento anormal das águas oceânicas. Vou colocar aqui uma imagem que dá para você perceber. É bom você dar um look nessa tela. Preste atenção, pequeno, você que está em casa, cidadão do planeta Terra, a melhor disciplina do planeta. Aqui são a costa da América do Sul, ó. Esse deslocamento dos ventos alísios de leste para oeste chama-se célula de Walker. Nós já vimos em aulas passadas célula polar,
célula de Ferrel, né? A célula de Ferrel, na verdade, tem os ventos de oeste e os ventos polares. A célula de Hadley são os ventos alísios e contralísios. E a célula de Walker é esse deslocamento dos ventos alísios de leste para oeste, das costas da América para a Austrália. Tá? Esse deslocamento, olha lá, dos ventos alísios, ele ocorre a 40 metros por segundo de velocidade. Quando os ventos alísios estão nessa velocidade de 40 metros por segundo, ó, eles praticamente assopram as águas quentes superficiais e facilitam a chamada ressurgência da água fria mais profunda. Quando ocorre ressurgência, o que acontece? As águas frias se elevam, elas carregam também, né, materiais, plâncton, fitoplâncton, que servem para alimentar peixes nas costas peruana e chilena. Então, quando isso acontece, a ressurgência das águas frias, você tem muito peixe. Mas, numa situação de El Niño, você que está aí em casa, climatologia geral, o que acontece? Acontece que os ventos diminuem de 40 metros por segundo para 2 metros por segundo. E aí você não tem ressurgência. E aí a água aquecida permanece nas costas da América do Sul. E aí você vai ter o que? O famoso fenômeno El Niño. Olha lá, ventos equatoriais, os ventos alísios. Numa situação normal, ele permite que a água aquecida se desloque para a Austrália, gerando o deserto. E aí facilita a atividade pesqueira. A água fria acumulada se eleva. Podemos chamar essa água fria acumulada aí, né, chegando à superfície, de corrente marítima de Humboldt. Mira na tela. Corrente marítima de Humboldt. Que ela facilita a atividade pesqueira nas costas do Chile e do Peru. No ano de El Niño, vale dizer, não dá para prever El Niño. De 2 a 8 anos, você tem o que? Uma diminuição da velocidade dos ventos alísios, e aí a água, o Oceano Pacífico permanece aquecido. E aí você tem consequências, né, que interessam para nós, principalmente as consequências para o Brasil, professor Vitor. Vamos lá, dar um alô para os professores que estão nos vendo também, para os alunos que estão em casa, né? Hashtag fique em casa. Mas eu tenho certeza que esse problema do coronavírus vai passar e logo vocês estarão aqui assistindo a aula da forma presencial, que eu sei que vocês todos estão com muita vontade de assistir a aula, nunca tiveram tanta vontade de assistir a aula, melhor aula do planeta. Olha para cá, é o Niño. Aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. Consequência, ó, torna o clima do sul do país um clima mais chuvoso. Por quê? Porque essa região aqui você tem uma massa polar que se desloca constantemente. Uma massa fria com uma atmosfera aquecida, a tendência uma quente e outra fria é muita chuva. Ao passo que no norte e nordeste você tem aquecimento, né? E aí você vai ter o fenômeno inverso, né? O fenômeno inverso é justamente o que? Se no sul você tem muita chuva, né? No norte e nordeste você tem seca, tá? Então não pode esquecer isso. E é claro, em relação a Laninha, fenômeno contrário, né? Enquanto você tem no El Niño um aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, Laninha você tem o resfriamento das águas e suas consequências. Para vestibular, né, nós temos que gravar isso aqui, né, principalmente a questão envolvendo os efeitos do El Niño. Dá um look aqui, Vitor. Olha lá, sul do país, muita chuva.
sudeste e parte do centro-oeste você tem um tempo mais quente, mas o que interessa para nós é aqui, ó, o sul do país que é mais chuvoso, norte e nordeste fica mais seco, tá? Então isso aí é fundamental para vestibular, dá um look nessa tela aí, tá? Não esquece. E aí, nesta aula, né, trabalhamos principalmente o fenômeno El Niño e suas consequências. Não esqueça, célula de Walker nada mais é do que o deslocamento dos ventos alísios das costas da América para a Austrália, a célula de Walker. E o fenômeno El Niño e suas consequências que nós falamos também durante o decorrer da aula. Por hoje, paramos por aqui, encerramos nossas aulas de climatologia geral, né? A geografia física do mundo, climatologia geral, nós encerramos por aqui. Aguarde cena dos próximos capítulos em que nós falaremos aí sim a climatologia brasileira. Você que está em casa me pergunta, professor, qual é a que cai mais? Difícil saber, né? Nós aqui não somos pai galo para adivinhar vestibular, né? Mas climatologia pode cair gráfico de clima, pode relacionar com outros temas da geografia, com relevo, com rocha, com solo, né? Com hidrografia, com agricultura. É muito importante a climatologia geral. Então hoje encerramos aqui climatologia geral e na próxima aula falaremos sobre climatologia brasileira. Muito obrigado.